Om Shanti. So, welcome all of you to the Values Om for Life Shanti, series. sejam todos bem-vindos à série de Valores As para a always, before Vida. we begin, E como let's sempre, antes take de a moment iniciarmos, in silence and vamos ficar um invoke the minutinho em presence of the silêncio Supreme Being. e invocar a presença do Ser Supremo. So, welcome all of you once again. And Mais today's uma vez, sejam episode todos bem-vindos. 104. It's all E hoje é o about episódio innocence. 104. Such a beautiful value. E hoje Very vamos rich value abordar to cover. Many um people say valor that you shouldn't be muito innocent because you'll pouco be habitual, que é taken for a ser ride. inocência, ou But seja, here we are inocência. discussing this value, and it's our pleasure to have Sudha Então, Didi é with um us, prazer who's a senior sister from ter Moscow. So conosco thank a you, irmã Sudha de Didi. Moscou, I'll just a unmute you. Suda Didi. If you can just unmute her, yeah. And as always, before we Como begin, sempre, antes de just iniciarmos, introduce Sudha Didi has been with us for many of the apresentar a episodes Suda. in the Ela está past. já esteve So she's conosco em currently vários the deputy episódios no director passado. of the E ela é International diretora Social Organization geral for the Promotion of Unity of Civilizations, Cultures, and Religions, de uma and in organização short, que we call it the promove Center of Spiritual Development in Moscow. uma organização que desenvolve a espiritualidade em Her Moscou, assim career como in Moscow, she cultura arrived in e, 1989 e outras. as a part of the Ela está delegation conosco, of the Raj Yoga teachers of the Brahma faz parte da Kumaris delegação de Raja Spiritual Yoga, University. Universidade Espiritual, And desde going 89, backward, se não there's no estiver em looking back erro, after that. She nessa recently has organização. graduated from the University of Delhi, Ela foi post-graduated in natural science, and fez a graduated in faculdade em pedagogy. Delhi, pós-graduação And em pedagogia, along with her secular education from the very young age of 15 years, muito she nova, desde os continued her 15 spiritual anos, studies continuou com seus at estudos Delhi, India. espirituais em And then in Delhi, Índia. 1976, she Em dedicated her life 76, for this noble cause dedicou of a serving sua humanity. vida nessa nobre causa Sudha de servir a Didi has humanidade. written a book in Russian called Ela escreveu um Unending livro, Treasures, a Collection of Virtues. So there you uma are, coleção de speaking of virtudes e virtue, that has tesouros, become a bestseller in Russia. e She's tornou-se also a um best-seller co-author na of the Rússia. popular manual for teachers and Fez um psychologists manual de called Moral professor, Values. And her name is included in the são os valores Encyclopedia of the interiores, World of Women, which is dedicated to the famous female leaders in Russia. e também So dedicou a alguns professional programas para as spiritual mulheres experience. And as na always, before Rússia, we go on to Sister as Claudia to mulheres welcome her officially, notáveis da sociedade russa, por I'll assim dizer. recite the poem on today's value, that is innocence and Vou hunger. recitar um So in poema para today's ela. world, where Então, no there is mundo de hoje, so much of onde existe ambivalence, tanta ambivalência, jealousy, o hatred, and anger ciúme, o prevail, ódio, a total a sense raiva of permanecem indifference. com um total sentimento de Having Sudadidi indiferença. is indeed a matter of E ter a divine sua Didi spiritual é uma questão de coincidence, uma divina who through her coincidência. attitude and behavior E através da sua atitude e radiates this comportamento, childlike ela innocence, irradia muita inocência. sharing her wisdom and insights Ela with a partilha lot sua of sabedoria affection e for visão com others. muita So each paciência. and every word makes E cada indeed palavra perfect dela tem um sense, sentido perfeito. as she reminds us to be Ela nos situated in recorda our para true estarmos em essence nossa verdadeira and develop essência the power of e decision desenvolver o making within poder de ourselves. decisão e de conhecimento. The time cycle of the O world is ciclo moving do through tempo do spiritual mundo está a renaissance, passar por um where renascimento, soul consciousness onde a prevails consciência with da no alma hindrance, prevalece sem entering nenhum that world, impedimento, where deities e coexist with onde as degrees of divindades equivalence, coexistem com graus and de the natural order equivalência, of the soul there is e a full of ordem natural da vigilance. alma está cheia So de with this, we vigilância. welcome Sudha Devi. Então, com And isso, vamos dar as boas-vindas Sister à Claudia, over to you for irmã the Suda e official. agora consigo, irmã Cláudia. Om Shanti. Om Om Welcome, Shanti. Sundari. Shanti, Om Om Shanti. Shanti, So bem-vinda. nice to hear you talking about this
Vai this ser bom value of escutá-la innocence. sobre esse valor da Because when we look inocência, at the porque child, quando olhamos para uma why we like criança, so much a little child, vemos uma criança because we pequena, can feel the innocence coming from the que child. podemos sentir essa inocência que And vem da we criança. can feel the innocence E also podemos coming sentir a inocência também a vir because of your way através of de living. si, por causa da sua Many forma de times when viver. we Então, muitas say, oh, you vezes, are as pessoas naive dizem: because you are "Ah, você é innocent. um bocado naive, ou seja, é It's inocente." very good for you to speak Então, about é this. muito What's bom the você falar difference sobre isso. between Qual é a being naive in diferença life and being entre ser innocent? naive e ser So I think inocente? that both are Então, acho que hand os in dois hand. estão So de I'm mãos very dadas, looking mas forward to hear you talk about this. So I'm in vou Brazil então estar aqui today. para I'm giving escutar flower, assim. Eu Brazilian estou no flowers Brasil also to hoje, you. vou oferecer flores brasileiras para si. Thank you. Muito obrigada, Thank you very much. muito Thank you, obrigado. Sister Claudia. That's the day. Thank you for Yeah. being with us. Obrigada por estar conosco. Let's have the pleasure to hear from you. É sempre um prazer escutá-la. Claudia, yeah. And as always, a Obrigado, few Cláudio, e como housekeeping sempre, instructions. If you're algumas present, click the instruções. interpretation icon and select the Aqueles que language which you precisarem want de to listen to. interpretação And we já have sabem Sudhari como speaking estar for aqui. next 50 to 55 minutes. Ela vai falar nos And then próximos you can 50 a put forward 55 your questions minutos. to me in the chat Depois box, podem and I escrever take as questions perguntas para and ask mim them. e colocarem no So bate-papo. over to Sudhari. Thank Então you. agora é com a Didi Suda. Obrigado. Thank you, Manoj Pai. Obrigado, obrigado, This Manoj. team of virtuous Obrigado souls esta equipa de almas virtuosas going from one virtue to que another, vamos de uma all virtude these a outra years, ao longo and de reach todos the esses anos. 104th one. E esse é Baba talks about o número 36 virtues. 104. Baba fala em 36 virtudes You have exceeded Baba even. e vocês até ultrapassaram About Baba. 108 virtues. Falaram It is wonderful. vão falar It's sobre really lovely. 108 virtudes. É muito amoroso, é muito bom. The rosary of 108 Esse virtues. rosário de You 108 keep joias. on rotating that rosary, Então, a girar esse rosário, definitely become a alma perfect. definitivamente se tornará perfeita. So thank you, Manoj Bhai, Então, for obrigado, your Manoj, beautiful poem. pelo seu belo Actually, poema. in your poem, E no you seu said the poema, essence of the você theme, falou a essência and everything do is tema. clear probably for everyone. Tudo é claro para todos. And it was very lovely to listen to Foi that poem. muito agradável escutar esse And poema. also thanks to Sister E também Claudia agradecer à irmã Cláudia for bringing this beautiful flower, por trazer essas for your belas smile, flores, for your pelo sorriso words. e pelas suas belas palavras. Now, I was also thinking about Eu the também same quero thing that when dizer a mesma coisa, in today's world, particularly porque no mundo de hoje, em particular, Kali Yuga, no final da Kali at Yuga, the end of Iron Age, no final da Idade do I Ferro, always think that it is to be as innocent, pessoas not pensam que ser inocente não é uma coisa sábia. Devemos ser I inteligentes. don't know what do they mean by saying that you should be very Eu não clever. sei qual é o significado que eles querem dar a ser muito inteligentes. Talvez ser bondoso. People may have different kind of Talvez as interpretations pessoas tenham for this interpretações word. diferentes para esta palavra, ser In inteligente. our childhood, Mas na infância, I recalled a story eu of a recordo-me clever crow, uma história and the de crow um was corvo very inteligente. thirsty, and there Ele was estava water in the sedento pitcher, very little at the e bottom. havia How the água, um bocadinho de água numa garrafa. used some stones Como to throw in that pitcher, and the water came up. o, And so o corvo fez com que in that surgisse story, the word a was água clever. e o corvo, então, nessa história foi There inteligente, meant wisdom. porque ele tinha essa sabedoria, Sometimes the uma clever, inteligência. the word E às vezes clever essa is inteligência surge, and como por exemplo, different uma kind of raposa. expressions people Diferentes use. tipos de expressões as pessoas utilizam, Naive, como a Cláudia disse, naive. people may use the word naive Pessoas or podem ignorant, utilizar essa palavra or como maybe some ignorante, call it ou às foolish, vezes or como tontinho, even worse than that. tolinho, Maybe some ou às vezes words, até and pior. so on. Então, So, but anyway, de qualquer maneira, talk of this word quando nós falamos innocence. sobre essa palavra inocência, In my understanding, no meu entendimento, innocence a inocência
this stage of innocence Esse estado actually de is the ser height, inocente is the height of all the wisdom and all the é como se fosse um virtues, direito a toda a sabedoria e todas as all the virtudes, purity toda a attained. pureza. When you have attained everything, so you Quando nós reach that obtemos highest tudo, stage, which will be atingimos called esse estado innocence. elevado que nós dizemos I de felt it inocente. like that. E eu sinto sim I dessa thought maneira. about it. Eu falei I don't know how sobre much I isso. will be Eu able não to sei speak because we quanto have eu a serei capaz de retreat, falar, and porque é um retiro que so está a acontecer I have to aqui. be there too. Eu And também vou ter de anyway, estar lá, I mas de will qualquer forma, try to do justice to this theme eu vou definitely. tentar fazer justiça a esta equipa definitivamente. So the first Então, thing a which I primeira wanted to coisa ask all of que eu you gostaria is de pedir a when you todos use the word ao perguntar innocence, é quando vocês utilizam essa palavra what inocência, image qual comes é, into qual your é a mind? imagem que surge diante de So você? Claudia said, Como a child, Cláudia disse, a uma little criança, child. uma And I criança think it is pequena. natural for Eu everyone. penso que isso é natural The para image of todos. a child comes Essa imagem de into uma criança que surge every mind on the screen of the diante mind when the word do ecrã innocence da is used. mente, quando a palavra And inocente ou so inocência é why utilizada. that, Então, what does that mean, o que é que innocence? isso significa, essa That inocência? purity, like Essa pureza nothing é artificial, como nada fosse nothing artificial. artificial, Nada é is artificial. visible in the eyes or on the É face, visível pelos expression olhos, of the pelas child, expressões, pelo rosto and da that we criança. call Isso nós chamamos de innocence. inocência. But when I was actually thinking of Mas eu também this estava a theme, pensar neste tema in my mind e na minha came mente three images, vieram três and imagens. connected with these three E images, conectada com essas três imagens, in my mind, I veio na recalled minha three mente songs. três There are three canções. songs. Canções I can indianas. quote from Manoj Bhai that there are a few among Diz all a of Manoj you que alguns entre understand vocês que Hindi, não entendem but I hindi, would like to mas eu gostava rather say maybe de or dizer que suggest talvez, ou that sugerir, it will be good to learn some era bom Hindi aprender because there are algumas coisas em such hindi, expressions in Hindi porque há tais expressões em difficult to hindi translate. que são As difíceis de my understanding traduzir, says, e, pelo in meu entendimento, different languages. em diferentes And very, very deep. idiomas, e And so porque anyway, são muito because most of profundas. you De qualquer maneira, a maior parte understand de vocês Hindi, so I entendem would e like to entendem hindi. definitely Eu tell gostaria you que você about these three definitivamente, songs eu which gostaria de tell falar sobre about essas três canções. innocence of three beings. Inocência de The três first thing, the seres. first one which A came in primeira, front of my eye of my que mind surgiu was através da image visão da minha mente, foi a imagem de God Deus. is the most innocent Deus é o ser mais inocente and the wisest being. The e o wisest ser being mais sábio, o and sábio the dos most innocent. sábios e o mais And inocente. this is E é por why isso everyone, every que human being todos at the os time seres of need, humanos, at the time of no suffering, momento de necessidade ou when there is no dificuldade, support from quando anywhere, não há when apoio de everything is lado lost, nenhum, quando tudo then está perdido, eyes goes only então towards one, os olhos and that vão is apenas em there direção is àquele que é Deus. hope and E há confidence uma that I will esperança support de que eu vou by receber getting esse help apoio. Eu vou ter a from the ajuda Supreme Being. desse Ser So Supremo. during the entire life, the E person durante a might vida not have inteira, remembered him, a pessoa might pode nem not sequer have lembrar thought of dele, him, nem but pensar sobre ele, from a mas true heart, when from a Mas um pure coração heart the verdadeiro, voice num comes coração from puro, God, vem uma voz a dizer: ó Deus, ó help Deus, me, support me, ajude-me, guide me. And guie-me, from a true apoie-me. heart, I know E desse so many coração such verdadeiro, stories, eu conheço when tantas people histórias onde as felt, pessoas experienced sentiram, that experienciaram help from God. essa ajuda de The stories Deus. of atheists, Mesmo histórias they de had ateístas, no other choice, que no não other tinham outra choice, escolha, não no havia outra other, escolha, nothing is não visible havia nada visível. then the heart Então o speaks coração out, oh God, falou: ó Deus, God. ó And Deus. God is so innocent, E Deus é tão inocente but so powerful.
mas tão poderoso and so wise. e tão sábio. The height of wisdom is A God. sabedoria mais elevada é a de The Deus. height of powers, the Os spirit poderes mais elevados, os poderes espirituais, é Deus. but at the same time, Mas ao mesmo tempo, tão inocente, child, the soul, quando a criança, a alma, oh God, clama por, ó Deus, comes for the help of Deus the child. vem ajudar o filho. You know, Então, reforms that what is spoiled, helps reformar aquilo que está estragado, ajudar nos momentos de necessidade e por aí além. There is a Então, beautiful portanto, song há uma bela canção like the sobre Deus. put that song. Eu gostaria que nosso Listen to irmão just two colocasse lines essa of this canção song. e escutar apenas 2 linhas dessa frase. Listen at E home. mais tarde vocês podem escutar em casa toda a canção Understand what e is vocês vão entender o God. que é que significa Deus ser inocente. प्रीलोडेड भजन मंत्र और अन्य भक्ति गीतों वाला कीपैड फोन कारवा मोबाइल भक्ति। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। पैसा बिगड़ी बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। So those who do not Então, understand Hindi aqueles que não entendem hindi, try to definitely know the meaning of definitivamente these songs. And so first thing tem o which significado dessas me 3 about innocence canções. is Então, a primeira que veio na minha mente foi the second Deus. image which A comes segunda imagem que surgiu diante da minha mente as sobre inocência, is como a Cláudia disse, child. foi, claro, uma criança. Child have, Uma why criança, when we say the quando nós dizemos child, a inocência de uma criança, é como are very as crianças innocent in the sense that são muito they don't- inocentes, que elas não there is no manipulation, há manipulação, não há exageros, it is, you know, é o que é. very, very honest, very truthful. Muito, muito honesta e verdadeira seu coração. And if Não it ficam com nenhum tipo de ódio, de vingança. their heart, Elas não mantêm nada mal no coração. they are O coração the está same limpo. inside and outside. É o mesmo, dentro e fora. Therefore, children Então, are loved by everyone. é por isso que as crianças são amadas por No todos. matter to which Portanto, nationality não they importa a belong, nacionalidade que tenham, qual cultura que pertençam, qual o idioma que elas falem e por aí além. little children, Mas quando são crianças pequenas, a única linguagem falada e entendida é a linguagem do amor. Essa linguagem do amor é a verdadeira inocência, que é entendida muito bem e elas são então capazes de expressar essa linguagem. É uma canção muito bonita com relação à inocência das crianças. Escutem agora essa canção, 2 linhas dessa canção, e depois podem escutar a canção completa. बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे बच्चे मन के सच्चे खुद रूठे खुद मन जाए फिर हम जोली बन जाए झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे इनको किसी से बैर नहीं इनके लिए कोई गैर नहीं इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे
So this is about children. Então, essas são as nossas crianças, And the ok? third image E a that terceira comes imagem in que my surgiu mind na is the minha mente image of é a a imagem de uma mãe, image of a mother. a And imagem de mother uma is mãe. very, very As mães innocent. são muito, And muito mother is inocentes. ready to do anything and Uma mãe everything for the está sake of disposta a the fazer child. tudo em nome So do much filho. of sacrifice, so Tantos much of sacrifícios, attitude of giving, tantas so atitudes de dar, much, tanto, it can't be tanto, compared. And this is e why nem é probably comparável. Portanto, isso even when provavelmente, people, até quando as remember God, pessoas particularly in lembram-se de India, Deus, they particularmente say na God Índia, first eles as mother dizem and then father. Deus é mãe e And pai. God, so the mother, the image Então, of a a mother imagem comes, da and imagem, I use the a word imagem da innocent. mãe Now, the surge song quando of the falamos a mother. palavra inocente. Então, agora uma canção sobre as mães. तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का तू फुलवारी है ओ So these songs were Essas just canções some, examples são exemplos, mas to understand para innocence. entender a inocência, eu It would be penso good to que go seria bom deeper into the ir qualities of mais profundo nas God, qualidades de Deus, child, and do mother. filho e da mãe. And if the E soul se, is able to imbibe se a alma é capaz de these assimilar, qualities in the self, incutir essas qualidades no eu, the soul becomes the então a image, alma se torna image of uma imagem de inocência. becomes. Essa And this qualidade is why, automaticamente surge. E é por isso I remember, que eu recordo, I don't know how many of you não sei know quantos de Brother vocês Jagadish. podem saber, mas Jagadish, Always used to say this ele thing, costumava dizer when isto. you are a teacher, Quando você é um professor, yes, o professor, teacher and sim, é um has to take the role professor, of a teacher, e tem que desempenhar o papel de very often professor, the mas teacher has frequentemente to become o professor tem de se tornar como uma mãe. so very wise on one hand, on the Muito other sábio por um hand, lado e por outro muito inocente. always ready to Sempre help, preparado para guide, ajudar, to protect, guiar, proteger, to make the para dar, children, like para fazer com que students, like as children, crianças, os move estudantes, forward. avancem. And so this quality of Então, a esta mother qualidade de uma brings that mãe kind of innocence, traz that esse sense tipo of de fear, inocência, where onde não há you don't medo, lose anything onde você não by perde making nada others move ao forward, tornar os outros, automatically fazer com become que os outros given avancem a e lot of automaticamente respect se tornam and dignos, a lot of dignos de respeito importance. But e if de muita you thought importância. about it, when you Hum? have that quality of a mother, the mother does not Mas want não é esse anything for pensamento, herself. porque a mãe não The quer mother nada para does si. everything for the A mãe children. faz tudo pelos And filhos. this is why the Mas mother isso is é valued porque in the whole world. é por isso que a mãe é valorizada no Children, mundo. the whole world is E mother. para Therefore, this as crianças, o thing mundo that inteiro é we como need se fosse to uma go mãe. in the depth Então of nós temos the que ir nessa qualities of profundeza, these nas three: qualidades desses God, três, Deus, o and filho ou a mother. criança e a mãe. Now, Agora, another thing
further I come to the second point is O segundo there ponto, is one expression when existe uma God says, expressão que Deus diz: just be a child. apenas seja um filho ou uma criança. Allow the Não child permita within, que a criança interior, todas as almas, the eternal child of são, God. são eternos When filhos the de Deus. soul forgets the self, Mas quando a alma esquece de si soul mesma, begins to quando identify a the alma self with body, começa a identificar-se com o corpo, then e after that então begins to identify ela começa a se status, identificar com position, o the status, religion, a the posição, a nationality, religião, a all other things that nacionalidade, are e connected to todas the essas body. coisas estão conectadas com o corpo. Then E arrogance, então ego, a arrogância, o ego, pride, and o many other orgulho, negative things muitas begin outras to coisas emerge in the negativas soul. começam a surgir And na that, alma. that the beautiful child E uma which bela was criança within that soul que begins estava to dentro dessa somehow alma, die. ela começa de alguma Says, maneira a do morrer. not Então Deus diz: allow this não beautiful, permita pure child que essa bela e pura within him, the criança soul, que está dentro de si, a alma, remain morra. a child. Permaneça ser Bacha. uma In criança. Hindi, the child is called bacha. So God says, Bacha é a if you palavra remain a child, para criança em hindi, bacha, you ou will seja, be bacha, always protected. você vai ser sempre Bacha, protegida from all that what is negative. de tudo que é negativo. Always, you will be Sempre. under protection. So Você está sob when we say proteção. Então, innocence, quando nós dissemos inocência, if I maintain that se innocence eu of a manter child, essa inocência de uma if I do criança, not try to show myself to se eu be não too quiser clever, mostrar-me a ser muito inteligente, the one who knows a lot, de ser aquele que is sabe very a lot. muito, I would like to tell you one eu gostaria de story dizer uma história of a saint de um santo from India. His name da was Índia, Dayanand. e seu nome era He Dayanand. was like around 500 years ago, Isso foi há and 5 anos from atrás. very childhood E desde a infância, had the interest in ele tinha um interesse reading, in em study. ler, So he em read estudar. all the Vedas. Probably you Então know ele they leu are todos os Vedas are Vedas, the spiritual que books, são very, very livros big espirituais, books. They are grandes called livros. Vedas. And he read all the Vedas Ele and leu all the todos os scriptures. Vedas e The todas as 6 big escrituras. scriptures. São 6 And grandes so he read escrituras. these books. E ele And leu esses livros, but one day, in his mas um quite dia, young age, he numa heard idade ainda jovem, that ele until you have a guru, ouviu de alguém que enquanto você não tiver um guru, salvation, você não vai obter no salvação. matter how much you have read. Não importa o quanto você tenha lido. Because he was Então, porque such a learned person, he had ele era uma read pessoa so que gostava de much, aprender, tinha aprendido tanto, he began to think, ele começou a who pensar: should I choose as my guru? quem é que eu deveria escolher Cannot para be ser meu guru? anyone. Não podia And ser so uma he tried pessoa to comum. inquire about it, Então, ele and tentou somebody suggested descobrir isso e there alguém is sugeriu que person existia who can uma be pessoa suitable for que you podia as your ajustar-se guru. para ser o So guru. he went there. Então, ele foi lá. He went there, and Ele foi lá the door of this home was e closed. a porta daquela casa estava fechada. Ele bateu a porta, Dayanand knocked the door. Dayanand bateu na porta e lá dentro Who is surgiu uma there? voz. Ele dizia: quem está aí? And the answer E a Dayanand resposta gave was, que "This is Dayanand why disse: I have come here." é por isso que eu vim aqui. The question was, who is there? Mas quem está aí? And the answer Perguntaram. was, "This E a is resposta why foi: I have come é here. por isso que eu vim aqui, That is to know who am I." para saber quem sou eu. So when this answer was given, Então, quando foi the dada essa man resposta, inside o homem understood que estava that this dentro person who entendeu is que standing outside essa pessoa que estava lá must fora have read a lot. deveria ter And lido then he muito. asked him second question, E ele fez uma still segunda not opening the pergunta door. e não abriu a porta ainda e disse: Okay, tell me, Ok, what have you read diga-me, up till now? o que é que você leu até agora? The answer was, I have E a read resposta all the foi: Vedas and scriptures. eu li todos os Vedas e The Escrituras. door still did not open. E a porta continuou fechada. Said E o to homem lá dentro the disse man outside, ao homem lá fora: Ok, go and throw all your books in the vá, river, which is deite close todos os to seus your livros no and rio, come que é back to próximo me daqui, e depois regresse aqui who you are.
e eu vou dizer quem você é. So you understand? Vocês entenderam? If there is a Então, ego of se I existe have um read so ego much, de que eu li tanto, I know so much, que eu sei tanto, the innocence is lost. a inocência é perdida. And this is why E é por when you isso, remain a child, quando você when you permanece uma always have an criança attitude of e sempre learning, tem a atitude de the aprender, attitude of knowing, a atitude de saber, when you do not even think about você nem how sequer many pensa degrees you have, quantos, how many awards you have received, quantos prêmios você what status recebeu, you qual é have, o seu estado de just escolaridade. when you remain just a Apenas little você child, permanece como uma criança, always ready to sempre learn, preparada para having the aprender, curiosity to know, ter essa curiosidade to de learn, to saber, grow. de aprender, de That is crescer. called innocence. E isso é No chamado de matter how much you inocência. know. Não importa o quanto você And saiba. this is why it E é is por often isso said in the world que also é that dito the no mundo wise que people know as pessoas sábias sabem deeply that they profundamente yet have to know a lot. que ainda The tem only que saber foolish muito one mais. E aquele que é thinks that tolo I know everything. pensa que eu sei tudo. So when we talk of Então, quando nós innocence, falamos sobre innocence is inocência, not a being inocência naive. não é ser naivo. Innocence is not A being inocência ignorant. não é ser ignorante. There is a lot is there. Há And but muita this coisa lot lá, is not just in the mas form of isso não information. está na forma de This informação. lot is in the form of Isso está experience. na forma de But experiências. there is no ego. Mas não há There is ego. no ego of Não that há ego experience, dessas that experiências, knowledge, or ou that desse wisdom. conhecimento, ou dessa sabedoria. That is called innocence. Isso é chamado This de is why I inocência. said in the E é por beginning, isso que eu the disse no innocence início: is the a height of inocência wisdom. é a sabedoria mais Height of elevada. wisdom. So God is the wisest of the wise. Então, But it Deus is é o said mais He is sábio the de Lord of todos, mas innocence, também é dito or que Ele the é o Senhor innocent Lord, inocente. É o Senhor who da gets, inocência. who becomes happy at a minute Aquele que se thing. torna You just feliz with com a uma coisa true pequena, heart porque é com o coração tell about verdadeiro. your, who you are, E diz and quem você é, God is present for you. e Deus está presente para si. The only thing A God única needs is coisa a que true Deus heart, precisa é de um coração verdadeiro. Isso é nothing tudo. more than that. Nada mais do que isso. And so that really becoming Então, innocent is verdadeiramente se having a tornar true inocente heart. significa ter um coração verdadeiro. No question of trying to befool others Não é questão de or tentar enganar os manipulating outros others, ou manipular os trying outros, to make a show of yourself, ou tentar fazer um show de si I mesmo, know so mostrar-se. much, to Eu do sei something tanto, for the name, for portanto, fame, for glory. fazer algo em nome da fama, da glória. No. Não. God does not need any Deus name, fame, não glory. precisa de When a nenhuma child gives nome e happiness fama. to Quando anyone, he does not need any uma name, fame, criança glory, nothing. dá felicidade a alguém, ele não quer nome e fama de nada. The same is with the mother. É o mesmo com a mãe. The same is with the mother. O mesmo se passa com a mãe. And so E innocence então, a is inocência not being naive. não é You ser know naivo. everything. Você You sabe de understand tudo. everything. Você You entende experience tudo. of that. Você experiencia isso. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, you have no ego. você não tem ego. So this is one thing Então, which I wanted to isso say. é uma coisa que eu gostaria de Another is dizer. when E we talk outra é, about innocence, quando falamos sobre means, inocência, isso for significa me, que, it para mim, includes being inclui. innocent. It includes the Ser inocência, expression ser inocente of inclui forgive and forget. essa expressão de perdoar e esquecer. And for that, E para neither isso, God, nor child, nor mother nem Deus, none nem a of criança, them nem a mãe, have nenhum to dos make três efforts to tem de become fazer the empenho embodiment of para se tornar a forgive and personificação forget. do perdão e None of esquecer. them. It is in Nenhum their deles. nature. Isso está na natureza deles. That is their nature. To Essa é a easily natureza. forgive, to easily Facilmente forget. perdoar, They do not facilmente hold esquecer. anything, Eles não mantêm any nada, kind of grudges in their qualquer hearts. None of tipo them. de Zero. ressentimento no coração. Pure. Nenhum. Their heart is absolutely O clean. coração está absolutamente limpo. Includes this Isso attitude inclui of essa atitude forgiveness de and perdoar forget. e de esquecer. Oh,
okay, somebody did Ok, something wrong. alguém fez algo errado consigo. If you don't Mas have se this você não tem essa qualidade de you inocência, forget it você não vai at esquecer, the end of your life. talvez para o resto da sua vida. It will remain there. Irá permanecer lá. This way, E dessa maneira, the heart and the intellect o can't coração e o intelecto não conseguem permanecer limpos. anything negative of Se qualquer coisa negativa de qualquer um, for that matter, even my own mistake, mesmo if os I meus keep próprios thinking erros, of that all the se time, eu continuar a pensar nisso o tempo todo, so to say, I ou seja, realize por um my lado, mistake, eu realizo do meu erro, eu sei que eu fiz esse erro, honesty, e do outro lado, há uma honestidade, keep thinking, mas se eu manter a pensar nesse erro, manter-me a pensar nesse erro, probably I will make more mistakes. provavelmente irei cometer mais erros. And this is why God E é por isso says, que Deus diz: self too, perdoe-se a si também mistakes pelos erros and move forward. e avance. Make a promise with yourself, Faça uma promessa para si mesmo, mistake. não repetir o erro. And if you learn to forgive E se você aprende a perdoar-se, então vai ser fácil perdoar os outros. É como uma criança, por exemplo. Quando uma criança faz algo, e é uma criança, ela não vai lembrar-se que eu fiz algo errado. Forgets. Esquece. Somebody else did something. Alguém fez algo, a criança nem se lembra. So, and this is Então, why they are pure, e é por isso que são puros, são inocentes, and they are limpos, loved by all. e são amados por Therefore, todos. to be Então, innocent portanto, para ser is to inocente, imbibe this quality. significa assimilar essa qualidade de perdoar e de esquecer. Anyone. Então, I pense em remember alguém. one incident Eu me lembro de um incidente, when we had a program quando nós tínhamos um programa em Moscovo, relation with health actually, and one of the theme was forgiveness. e um dos temas era perdoar. So when the speaker asked E that quando o palestrante is there anyone in the gathering, perguntou se alguém que estava naquele encontro, people probably cerca de 150 pessoas talvez, who had some e havia alguém memories, que tinha memórias do passado, not good behavior, de alguém que não tinha se comportado, bem, memories give you pain. tinha se comportado mal e mantinha isso no coração e sentia dor, que fazia com que sofresse. E se existe alguém, então hoje você precisa libertar-se dessas memórias, de todos esses tipos de dores e sofrimentos, ao perdoar essas pessoas que fez algo de errado. Imaginem, eu recordo que havia um homem jovem que levantou-se e disse: houve um momento, 30 anos antes, quando algo aconteceu com ele e sua mãe. Naquela altura ele devia ser um jovem, uma jovem adolescente, cerca de 30 anos, ele não falou com a mãe dele. Durante 30 anos ele não encontrou-se com a mãe dele, imaginem. Tal estado é que foi que esse jovem devia ter o seu sentimento com relação à mãe. Então ele devia definitivamente encontrar-se com a mãe e isso que lhe foi dito para ele. Então imagine essa cena, quando esse homem encontrou-se com a sua mãe passado 30 anos, de jovem até um homem, ele encontrou-se com a mãe. Tão bela qualidade é o do perdão, mas quando falamos em inocência, isso inclui essa qualidade. Você não mantém nada negativo no seu coração, mesmo por um segundo. Vem, termina e acabou. E na sabedoria espiritual, se você diz, nós entendemos que cada segundo é um segundo novo. Então, deixar que o passado
antigo não se prolongue. second be a new second. Deixe que cada segundo que surja seja um segundo By novo. your new thinking, Torne novo pelo seu by novo bringing some pensamento, newness in your life, trazendo by having new novidades na sua feelings, vida, com novos sentimentos. and give this newness to others. E dê essa novidade aos Naturally outros. includes E this isso forgiving, naturalmente forgiveness, and inclui a forgetting. qualidade do perdoar e esquecer. Then, E when a we talk seguir, of further innocence, quando falamos sobre inocência, então, this, innocence means when the a inocência thoughts significa and que words and os actions pensamentos, palavras e ações are the same. You speak that são what you iguais. think, Você fala aquilo que você pensa what you e speak. você faz aquilo que você No falou difference. e It's não há not diferença. one Não é pensar uma speaking coisa, something falar else outra and diferente something else. e fazer uma outra The coisa. innocent means Então, when a inocência thoughts, significa words que and os pensamentos, actions, palavras e ações são iguais. because there is no question of Porque não há trying to questão de defraud others. tentar enganar os So outros. people will As listen to my pessoas words and they will podem think escutar that as I'm minhas a good palavras e person. vão pensar que eu sou uma boa Inside, I pessoa, have mas some bad dentro motives. eu tenho maus motivos. Não. Actually, Na verdade, in the right understanding, this is no befooling the self, entendimento correto, because the law é of enganar-se a si karma mesmo, por causa da lei do works karma. anyway. Vai funcionar da mesma The maneira. one who is innocent, Então, aquele que é inocente no question of, não tem any kind questão of de nenhum difference tipo between de thoughts, diferenças words, entre and pensamentos, actions. palavras e ações. São todas iguais. And this is why there is no E é complication. por This isso is que não há why complicação, é por innocence isso que also means os simplicity. inocentes também querem simplicidade. You have an attitude of Quando você manipulation. tem uma atitude de Think, manipulação, think, você think. You have pensa, so pensa, many waste pensa, thoughts. So many tantos waste pensamentos thoughts because you think how to inúteis, say, porque how to say, você how to pensa speak, como dizer, como how dizer, to como do it, falar, como so that fazer, como people will fazer. not know what As is pessoas inside me. podem não saber o que está But dentro de mim, thoughts, words, and mas actions quando are suas palavras, same. pensamentos, palavras e ações são as Simplicity. mesmas, isso é No simplicidade. complication in life. Não há No complicação na complication. vida. Não há What is, complicação. that is. O That's que all. é o que Your é life e é becomes tudo. simple. E a And vida simple is torna-se simples. genius. E o simples é genioso, ou genial. One Número um. is, it is so Um. simple, É tão simples, but one is genius. mas um é genial. God is one. Deus é um. One symbolizes unity. Um simboliza One unidade. symbolizes oneness. Um simboliza união So therefore, ou this unicidade. oneness in my Então, thoughts, words, and nos actions, meus this pensamentos, palavras e can also be ação called transparency. também pode ser chamado de Person is transparência. transparent. A pessoa é transparente. So that will be innocence. Então, isso seria Another is inocência. E outra, innocent. Innocent also inocente. means Também that significa you have the attitude of quando giving. você tem a atitude de dar. Attitude of giving. A atitude de dar. No selfish motives. Não há motivos egoístas. You naturally give. Você dá naturalmente. You do not have any expectation Você não tem expectativas dos outros. then you will do something for them. Os outros vão dar alguma coisa porque você deu algo a eles. Não. Ones only Aquele que está inocente apenas dá. Deus é um doador constante, a mãe é uma doadora constante e uma criança naturalmente dá. presence of a children. Portanto, a presença de uma criança traz felicidade na atmosfera. Natural, isso é muito natural. This is why children are, É por isso que as as God crianças says, children are compared to são Mahatmas. comparadas a almas elevadas, Mahatmas. They do not have theoretical Elas knowledge, não but it is têm said um that conhecimento God speaks from the crítico. mouth of children. Elas dizem que Deus They will diz, speak such Deus fala words pelas which bocas das cannot be crianças. true. They E don't essas have palavras são logic. de verdade. They can't Podem não ter explain why lógica. they said these words. They just Elas said nem it sequer and explicam they por que come out disseram true. aquilo. Elas apenas disseram e aquilo é uma verdade. Because this is why Por they quê? say, because they are so É por isso innocent. que isso é dito. São God tão speaks from their inocentes mouth. que Deus está a falar através da boca delas. And this is why I remember E é por isso que eu when recordo-me little que children, when our quando eu era uma parents criança, take some kind of a decision and quando era preciso tomar alguma decisão, some papers, colocavam probably with papéis, some kind of a answers or solutions, algum tipo de ask respostas e oldest soluções child in e the family perguntavam to pick up the paper.
a pessoa mais jovem da família para retirar um that papel. will be done. E aquilo Child que era just picks it, feito, does not know what a is there in criança the paper. não sabia sequer o que estava no papel, apenas pegava o papel. And if that way it is E done, dessa forma era feito there is success. e havia sucesso. So transparency, Então, a transparência, no kind of the attitude of giving. não há nenhum, Another ou is seja, é uma atitude de dar. when we talk of innocence, innocence Quando also falamos de means, inocência, living também in the present. significa Nowadays people estar very much use presente. this expression, Hoje as pessoas utilizam muito essa expressão, estar no aqui e agora. actually, E na verdade, how many eu não sei people are there quantas in pessoas millions of people estão who are nesses actually milhões de living pessoas que, now. na verdade, vivem no aqui e It's agora. not so easy. Não é tão fácil. There are thoughts of the past, there are Há worries pensamentos of do the passado, future, there are preocupações do plans for the futuro, future, and so many e things, so many tantas words. coisas, tantos But when we pensamentos. call Mas quando innocence, nós chamamos inocência, means living a inocência in this significa moment, viver neste living momento, in this moment, viver neste and making momento that moment e worthy. fazer esse momento digno, que vale a pena. Bother about the future. Future will Não está automatically incomodado be com o good. futuro, porque o futuro automaticamente vai ser bom. I am living O in passado the foi present. e eu estou vivendo no presente. God lives in the present. Deus vive no presente. The child lives in the present. A criança vive no presente. Our mothers probably Uma may mãe not também be living in provavelmente the present possa não in estar this vivendo no Iron presente Age world. nesse mundo da Idade do Ferro, mas, I think they are more de outra concerned forma, about the present eu penso state of que the há child, muita atenção com o estado presente da criança. living in the present. E, portanto, tentar viver no presente. Thing about the quality E a of innocence. última coisa das qualidades da inocência que eu gostaria de dizer é que No waste thoughts at all. nenhum pensamentos inúteis, de No todo. waste thoughts. Não há pensamentos No inúteis. wasteful feelings. Não há sentimentos inúteis. Nada. Nothing is wasted when you are innocent. Nada é desperdiçado a quem é inocente. So this is about that innocence, and Então, now, isso é aquilo que eu gostava de falar sobre inocente. I would like to say Mas o que eu gostaria de dizer também é one que thing is that in the spiritual knowledge, no conhecimento espiritual, the aim nós temos a meta becoming the embodiment de tornar-se a personificação de todos esses valores e virtudes in que this estamos a falar project, values neste of life. projeto dos valores para a vida. We need to become the embodiment E of precisamos nos tornar a personificação das virtudes, e quando a alma se torna a personificação dessas virtudes, então a alma alcança o estado que é chamado do estado de divindade. De qualquer maneira, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E deveriam ser divinos. Como o filho de um ser humano é um ser humano, portanto, o filho de Deus deveria ser divino. Ou então um Deus com um D minúsculo, como Deus ou deusa ou divindade. Então, aqui eu gostava de dizer algumas palavras sobre esse estado de divindade que a alma humana obtém ao tornar-se a personificação da sabedoria espiritual e dos valores e de virtudes. Então, quando a alma alcança esse estado é chamado de divindade. Os seres humanos da Idade de Ouro são chamadas de divindades. Elas não falam das virtudes, elas não têm essas palestras sobre virtudes, não têm conversas sobre virtudes, mas elas são as personificações das virtudes. Elas são as personificações da sabedoria. Elas nem sequer precisam pensar. Elas nem sequer precisam fazer um plano sobre isso. Elas são naturalmente virtuosas, naturalmente disciplinadas, naturalmente felizes. E, portanto, não há necessidade para elas ser pedido, sorria, eu quero tirar uma fotografia sua.
because Hoje, virtues are not porque as in the life. virtudes não estão na vida, When people want to have a photograph, então as pessoas, quando querem tirar uma fotografia, elas pedem, sorriam, e por aí além. that natural thing is Porque not there. essa felicidade natural não está lá. Innocence of Então, the essa deities inocência means das that there divindades is significa no que knowledge, não há theoretical knowledge. conhecimento, No theoretical knowledge of virtues. não há No. teoria ou crítica do conhecimento, ou seja, conhecimento teórico. Não. Se você perguntar a qualquer divindade o que é humildade, What the deity will say. o que é que uma divindade responderia? If you ask any deity, what Se is você sweetness? perguntar uma divindade o que é doçura, o que é que uma divindade What responderia? is purity? O que é pureza? They don't have Não, knowledge. elas não têm No conhecimento. theoretical knowledge, Não but é they are conhecimento the embodiment teorético of ou everything. teórico, And mas elas são a therefore, personificação de tudo. there E, is portanto, no cunning or artificial smile. não There há is no sorrisos artificial smile on their face. artificiais. O sorriso no rosto é natural. Face, they are self-sovereigns. Elas são They are autossoberanas. self-sovereigns, Elas são sovereign of their autossoberanas, body, soberanas do sovereign of their corpo, minds, soberanas sovereign das of their mentes, intellect, and that do too intelecto, naturally, e without muito having naturalmente, knowledge about it. So sem ter o that is conhecimento why I disso. said in the Portanto, very é por isso que eu beginning, disse logo no início, innocence is the height a of inocência wisdom. é a sabedoria mais I elevada. think not, Então, it is eu not penso, just by chance não é this quality apenas of innocence is being por talked acaso about que essa in qualidade coming da to the inocência close of foi these falada sessions of próximo Values in do Life. We are final da série 108, I Valores know, para a Vida. Eu sei que vocês vão 410, fazer até o 108, só 104 ficam a is faltar quite close to the, quatro. Portanto, estamos muito end and próximos so on. do final. And the last thing Então, which I a would última like to coisa say is, que eu gostaria de dizer Baba é, says that como o Baba diz, uh, just allow that child to remain permita alive que within essa vida, que essa criança permaneça viva dentro de si. Permita que essa inocência permaneça viva dentro de si. Será sempre protegido. Eu gostaria de terminar a palestra com uma história conectada comigo mesma, You know, it was in India, que foi na Índia. and I began to live in the Eu comecei a viver no centro, dedicated my life for this service, and I had finished my dediquei a minha vida studies, para o serviço, terminei os estudos. years probably living in the center. Talvez alguns anos estava vivendo no centro, talvez 4 anos. So my age must have been around 27, Eu devia 26. ter, se calhar, cerca de 26, 27 anos, qualquer coisa assim. So what happened, Então, o que some kind of aconteceu foi renovation que work was going on in that havia uma coisa que estava a building acontecer we had our center. no And centro. so for me, you know, E para this mim, construction task, you know, I a- didn't have any knowledge of construction. havia I uma didn't have construção, any eu não tinha knowledge of conhecimento the de laws of construção, construction. ou nem das I leis didn't das have any of construções. this knowledge. Eu não tinha nenhum desse I was not connected conhecimento, with it. porque eu não estava conectada com isso. So E então, it was already a three-floor building, era um ground floor edifício plus de 3 three floors. andares, And but there was a need of making mas a havia uma little necessidade extension de fazer uma on the roof of this extensão building do because of telhado some desse real necessity. edifício por causa de uma necessidade verdadeira. What Então, happened? The o que inspector, aconteceu foi the que um inspector inspetor, directed the construction department, conectado com o departamento de construção, came veio. and he rang the bell. At that time, I was alone. Ele tocou a campainha e eu estava sozinho naquela altura. The seniors had gone Todos os sêniores tinham for a saído meeting, para um and I was encontro. there. It was Eu estava lá, 12 o'clock, era quase que tipo meio-dia. you know. So I opened the door Então and eu abri a porta this man standing outside, he asked e esse homem estava lá fora e ele perguntou: so and so, your senior. onde é que está tal pessoa que era o I sênior? said, but they are not E eu here. disse: elas não estão aqui. What do you want to say? O que é que So he você said, quer? I have to E ele give disse: notice. eu tenho que And dar uma for me, at that notificação. time, Para mim, this word notice, what is this essa notice palavra, about? You know, dar I uma notícia ou didn't understand notificação, anything. eu nem sequer entendia So I nada. have to give a notice, Então, eu and tenho que dar essa so then I told them, notificação. but they are not here. I am alone, so you can E eu give disse: me. ah, mas I will eu pass it estou on. sozinha e você pode So dar he para mim, said, eu vou no, dar para elas. I E ele want disse: to não, have não, a não. signature of them, Eu and quero ter a you have assinatura to give them delas this notice.
para dar a elas essa notificação. Can't I have the signature on it? I will have the signature. I will do the Mas eu signature. posso assinar, And you take it, I will pass it on você to them. leva e eu vou passar para But elas. he didn't give me. Mas ele não me deu. So I said, it is very strange, at Foi least I estranho. have this much. Why are you not giving me? Porque que ele não estava a dar aquilo para mim. Ele olhou para mim, olhou para mim, He left without e depois ele giving foi me this embora notice. sem me dar essa notificação. Next day, No dia we seguinte, met because he knew our senior brother. ele conhecia a nossa Other brothers sênior, were living there. o irmão Jagadish, outro irmão que também lá vivia, ele conhecia eles. On the way, E ele encontrou com eles no dia seguinte. he said, E ele disse, yesterday I came there, ontem eu vim aqui, please. fui ao vosso centro, Sister there, encontrei com uma jovem irmã gave the lá, notice, e eu fui dar essa notificação this construction task, and sobre this essa construction task, construção, it has to be stopped immediately, que tem que ser parado not imediatamente, as per the law. It porque should não be está de done. acordo com a lei, não pode ser feito. So it was a small construction actually, É uma but it could construção not be pequena, done. mas não podia ser However, feita. I didn't Entretanto, give her the notice, though she eu não asked dei me a to give notificação, notice, because when porque I looked at her, quando eu olhei para her ela, to be so pure and so eu vi que são innocent, pura e I didn't inocente, want to really make any harm to your que eu não queria organization, trazer nenhum mal à anything. I didn't want organização, to do it. qualquer coisa, And so, então não tive therefore, coragem I de didn't fazer give it isso. to her. Portanto, eu não dei And para ela. I assure you, I will not come again to Eu your asseguro que eu não vou organization. voltar And outra so vez you na sua finish this task organização. quickly and Terminem so that it will rapidamente not essa go on for a tarefa, long time, não prolongue isso por and muito so everything tempo, will be done. e tudo vai ser So feito. I didn't know. Então, Brother Jagdish did eu não not tell me sabia. this story O for irmão few Jagadish years. não me disse sobre essa The história há task alguns was anos. done. And A tarefa foi immediately when this feita, inspector e quando veio came esse just to meet, inspetor, just to veio see, and again para it was ver, I there e outra who vez eu estava lá e abri a inside, porta, and at ele that time it entrou, was naquela altura, Jagdish and everybody was there, também and we estavam met todos him. lá, o At Jagadish, that time encontraram-se the com story ele, e was naquela told to me. altura, a So história então foi contada para then mim. I understood Então eu Baba's entendi expression, a when expressão you de Baba. allow that Quando você pure permite que child to remain within uma you, Allah, you criança are always protected. interior So for me, permaneça I viva, was há protected, but proteção. Baba's task Eu was fui, protected eu because fui of this protegida purity por of causa the dessa words and pureza, the innocence ou of seja, a the tarefa de mind. Baba I don't know foi whether it is protegida, called ignorance or podem chamar de naive, ignorância, ou ser naive. So naive, at that time ou I por aí really was além, naive. I didn't know mas these laws, anything. eu nem But sabia at das the leis same naquela time, altura, portanto fui there um was bocado naive, this innocence mas and naquela altura probably houve that também essa created inocência, e an talvez foi impact isso que on tenha the criado esse soul, impacto and naquela alma, Baba's task was e a done tarefa de without any Baba obstacles. foi feita sem nenhum Therefore, obstáculo. Então, portanto, Baba wants us to be Baba quer que Bapsaman, nós sejamos like him, Bapsaman, as iguais he a is the ele, innocent Lord. como ele é o Senhor inocente, We also então become the vamos same. também nos tornar iguais como o nosso Pai. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Sudha Devi. And as you were just speaking about so many Muito advantages of obrigado. being innocent, Você falou muito sobre as vantagens, muitas vantagens sobre ser inocente. there's a proverb called ignorance is bliss. So I think that Yes, perfect. yes. Provavelmente pode ser como uma bênção Very true. ou a ignorância. Eu Ignorance não of all the consegui. desires of deities. É ignorante You can become dos innocent and desejos. Baba will take. I'm also Então é saying como Baba, se fosse Baba will a take bênção care de of ser everything and ignorante. then. Baba toma conta de Yeah. tudo. So, but most important is like Mas o we mais should not be importante ignorant of our é não ser weaknesses. ignorância das fraquezas. Yeah. So you want to elaborate a little bit on that because people become Quer ignorant falar of their bocadinho? weaknesses. Porque And then algumas they don't as know pessoas them. falam a nível No, das fraquezas. this Não, is why we say that é por isso que nós dizemos you que reach that quando height você of wisdom, alcança essa sabedoria mais elevada, particularly now, particularmente then agora, for you, everything para is very si, clear. tudo é You know, muito this is claro. black, this is white. Isso é preto e isso é branco. You can't close your eyes, you know. Você You não can't pode close your fechar os eyes. seus But olhos. the most important Mas thing is a because coisa you mais are wise importante é, enough porque você é so sábio you o see suficiente, if there is a você spot vê on me. se há uma mancha em Do mim. not look, try to Você find não the olha spots e in não tenta others, encontrar the mancha black nos spots in outros, others, because essas manchas you pretas are nos outros, focused on porque your você está own focado transformation. na sua própria We are talking transformação. about these Você values está a in falar life, sobre esses valores values para a of my vida, own life. e eu estou então a perder a minha Then própria I can vida. become a Apenas source a of seguir, inspiration eu for posso tornar others.
fonte de inspiração para os outros. I am Portanto, a real innocent soul. se eu for uma alma verdadeiramente True inocente, sense, no verdadeiro will sentido, not a go minha towards the atenção não weaknesses of irá ir others. para a fraqueza dos outros. Concerned about Eu vou transforming my own estar weaknesses, atento a but at the transformar same as minhas time, próprias fraquezas, mas ao I mesmo will not tempo, just keep on, I eu will não not vou keep on thinking manter about them. I have pensar, this eu não weakness, vou I manter have this pensamentos weakness, sobre os because outros, aquele tem essa my fraqueza, aquela experience fraqueza, says porque a minha that experiência if I é, focus my e se eu attention on foco a minha weaknesses, atenção nas fraquezas, probably the weaknesses become more provavelmente as powerful. fraquezas se tornarão If mais I focus poderosas. my attention Se eu on foco a my minha good atenção qualities, nas minhas boas qualidades make them grow, e faço-as crescer, weaknesses begin to então as leave me and fraquezas increase my, começam a they increase my deixar-me. power. Eu preciso aumentar I o meu need to poder. increase my light. Eu preciso Weaknesses aumentar are a the minha result luz. of darkness. When I increase my A, light, a fraqueza tem a ver com a and I escuridão. become more enlightened, Então, quanto mais then luz weaknesses houver, begin to mais leave me. I can't close iluminada eu my fico eyes e as to fraquezas weaknesses. deixam-me. There Portanto, is a eu fecho os saying meus that olhos a às pigeon, fraquezas. when Onde the pigeon estado? sees a cat coming, O pombo, quando vê um pigeon gato a closes chegar, eyes o, and o thinks there is pombo no fecha os cat, there olhos is no e, cat, e there is pensa, no não há cat. nenhum If gato, the cat não is há there, nenhum the gato, não cat há comes gato. and E o gato vem e catches the come, pigeon. So apanha I o pombo, can't close my o eyes, pombo. Então, but eu at não the posso same fechar os time, olhos, I mas ao mesmo tempo, think a lot about the eu não weaknesses. penso muito sobre as fraquezas. This is what I think. Isso é aquilo que eu penso. Yes, yes, that's a wonderful explanation. So Uma beautiful boa that explicação. you've summarized that so many advantages of innocence that it is Você really resumiu muitas vantagens sobre a trying to inocência. have a balance inside. É If you could tentar speak ter a esse little bit of equilíbrio interior. trying to, because when you say childlike innocence, not Quando childish você innocence, diz, many people feel não, that, oh, you all can't não é make como uma mature decisions if you're infantilidade, ou innocent all seja, the time. But you're speaking here as a você value, fala which aqui is a sobre como um spiritual value of valor innocence. valor So if someone espiritual is da more inocência. spiritually innocent, Então, on as the pessoas contrary, podem his ser value, mais his decision making would espiritual, be ou seja, ser perfect, inocente and he would be more espiritual, mature está than mais others. So do you want próxima to speak de about estar balancing between perfeita, being por assim mature and more dizer. innocent? Então, como medir isso? Um, when my feeling, O meu Anurtai, sentimento is that é que when the soul makes effort to become soul quando a alma conscious faz empenho para ser consciente da alma and remains connected with e God, permanece conectada com Deus, the wisest of the wise, o sábio dos mais sábios, o sábio dos sábios, existe esse equilíbrio natural, mature but very muito innocent. maduro, mas muito inocente. So therefore, the Então, practice portanto, which a we prática need is que é necessária knowing é the self again and again, lembrar-se outra e outra vez, conectar com o meu eu verdadeiro. when I Eu start sou my o que eu journey sou quando from começa a minha the jornada souls and come in this world, that by no mundo perfect das almas, state, venho para esse connect mundo with com o that estado perfect perfeito, stage of the self, e quando eu conecto and when I com esse connect estado with perfeito God, do eu e I think conecto there com is a Deus, natural então balance existe um equilíbrio natural de maturidade e de inocência. every decision, Então, every todas as decision that we decisões made will be que são feitas naturally são accurate, like deities. naturalmente corretas, como as divindades. I can't use the word that the deities are Eu nem mature, sequer consigo usar a palavra que as divindades I são can't use maduras. the word that Ou, deities are ignorant. às vezes, nem sequer ignorante ou naivo. There is a beautiful balance Existe um equilíbrio belo dessa maturidade e dessa inocência, mas é um equilíbrio natural, without having that theoretical sem ter knowledge of these words qualquer even. tipo crítico de conhecimento e palavras até. Então, My portanto, understanding says o meu entendimento diz que be the maturity, existe maturidade, existirá inocência ao mesmo tempo quando I can't know, I don't know how to eu nem sequer say sei it, como dizer, mas it is very natural. é muito natural, Natural. é muito natural God helps those. como Deus ajuda aqueles. Eu lembro uma dessa expressão de Deus que God said Deus disse: it will be nice if you have seria interessante se vocês tivessem intellect, um intelecto wise sábio intellect, and a true heart. e um coração verdadeiro. Very nice. Seria muito interessante e muito bom. Mas, entretanto, Then better to have a honest heart
a true heart, É I melhor will ter um help you. coração honesto e verdadeiro, eu também ajudarei. Mesmo que você não tenha Knowledge, enough o information conhecimento to suficiente, enough a informação wisdom, you can say, suficiente, but ou because sabedoria true você pode heart, dizer because suficiente, God mas loves por those causa who do have coração verdadeiro, truthfulness, honesty Deus in their ama hearts. aquele que tem They honestidade no have coração. guidance, and there is E a então natural dá, maturation. orienta, então há uma You can see the decisão examples of hum, many, de maturidade many, feita. in my own Então, life, I know na this. minha própria vida, eu sei isso, I que know in our organizations, nós, when our seniors, organizações, they didn't have the na knowledge of organizações dos everything, seres, elas não but têm conhecimento de because tudo, the mas souls were connected to God, porque a alma está conectada big com Deus, decisions were made, grandes decisões foram and feitas, they were wonderful decisions. decisões And this maravilhosas. is why these E é por courses isso on que self-management esses cursos began, de you know, a the autoliderança, owners of the huge companies came for these courses. vêm They did not understand how does it happen pessoas de when these empresas muito grandes idades vêm and fazer esses seniors, cursos, they porque elas não don't entendem have como é that essas kind of idades technical e knowledge. sêniores não So têm I esse feel conhecimento. that E truthfulness eu of the penso que heart a verdadeira, brings natural balance of maturity. a verdade do coração traz o equilíbrio entre maturidade e inocência. It's wonderful. I spotted on that thing, and we can say that if someone's spiritual quotient (SQ) is very high, Alguém que they tem don't uma atenção IQ espiritual, because they are naturally. So though they sound very esse, innocent, isso all the tudo daddies, they're natural. seniors of the institution in the yagya, they sounded Toda very Yaga, as innocent dados, and a very naive, instituição, but they could make big parece que decisions in são which we are witnessed. inocentes ou naivos até, Thank mas you so tomam much. grandes I know decisões. you Então, are muito wanting to obrigado. go, but can I ask a Eu few sei que você tem questions? que regressar. I've already Posso started perguntar? asking. So Okay. just take one or two more. Someone is asking that in the regular classes, maybe we call it Murlis for Nas people who aulas don't know. matinais, The spiritual classes in the morning at Brahma Kumaris, we call it nas aulas Murlis. matinais da Brahma There we Kumaris, have que this chamamos de expression Murlis, of nós temos essa Shri expressão, Buddhi, which means an intellect which should be very sharp and nice, divine. intelecto But divino, there's an expression correto, for deities. They say that they, I mas mean, eles, a the expressão divine para as spirits, they say divindades, they are royal buddhas. que são intelectos What is the exact reais. translation in English, Murli? Eu não sei qual Royal, é, they sequer are a either innocent tradução or correta evil. para So you've already covered a about deities, tradução but if you could just correta, throw light on this as well. mas pode Buddhas. dar mais o que significa esse Voodoo, in the sense intelecto because they real? don't have knowledge. Ou seja, Budu significa não ter But they conhecimento, have mas royalty eles têm uma as a realeza. result of Não é intelecto de becoming realeza, the mas é embodiment of that como se knowledge fosse uma. which they listened in their previous birth. And this is why, so they have Eles that tiveram natural conhecimento no royalty nascimento because they don't have anterior. knowledge. So Baba calls Portanto, them eles, como Buddhu. não têm Baba, esse Shiv Baba conhecimento, God chamam has eles de different Budu. kind of Budu, tipo, expressions como for se fosse making children, inocente. feel much better, So É para you fazer are sentir os even filhos higher mais than the deities. melhores. Sometimes God Você will até são say, mais elevados do que as Baba wants to make us divindades. feel, Ou seja, Baba faz nos but sentirmos, we know that sentirmos we bem, are mas still sabemos on que the path, ainda estamos on no the caminho, journey numa towards that stage jornada of perfection. para And alcançar esse estado de by perfeição, calling mas deities royal Mas Buddhas, chamar as makes us divindades feel de that we are better, Budus we are reais, por better. assim But dizer, actually, nós the somos deities are not melhores. at all Buddhas, Mas, not at na all. verdade, as, And every as moment divindades is não very, são very Budus. perfect and very accurate. Todo Very, momento é very muito accurate. Every preciso, moment. perfeito e correto. Todo Today, momento. Então, we hoje, had a session with nós tivemos uma sessão people who have com finished algumas the course. pessoas que terminaram o curso. So one of the things which came E up uma das was coisas that que surgiram when we foi talk the define quando perfection, tivemos a many definir a ways it can be perfeição, defined, but e há one muitas of the formas que ela pode ser definition of definida, perfection will be mas uma definição accuracy poderia ser in eh, everything. retidão em Attitude tudo, ou of respect uma towards atitude de every respeito other em being direção a todos and os seres the elements of nature. e aos elementos da natureza. Attitude of gratitude, Então, uma atitude de very gratidão, naturally. And tudo when we talk of naturalmente. deities, E quando they falamos em are so divindades, accurate, so elas são accurate. tão precisas, tão It is corretas, natural. e isso é Attention, natural, não há no tensão, attention even. nem sequer atenção, Natural nature. mas uma natureza Natural natural, nature uma of natureza goodness. natural This de comes as a result of that wisdom which the retidão. soul receives Então, when a it alma undertakes in the life recebe at this time. em
discute na vida nesse momento, ou seja, esse conhecimento que é There's feito, one practical que question é that inculcado person is nesse saying, I've momento, recently joined incutido. Brahma Kumaris and I want to be very spiritually motivated. I want to be spiritually innocent, but I don't want to be foolish because in today's Há world muitos que outside, dizem que querem in the ser Kali tipo Yuga, in the Iron espiritualmente Age, people inocentes, will mas take não you for querem a ser ride. They take tolos, you for granted. So I know. So que you as want coisas to são explain tomadas that to como Baba garantidas. that he wants to develop No, innocence, but no, no. No, you will not become foolish by Você becoming não se torna a student of tonto Brahma Kumaris. por ser um You estudante da Brahma become Kumaris. wiser and wiser Você day se by torna day. cada They vez mais can't make sábio dia após dia, you, porque they can't deceive you. eles não podem enganar você. Any such moment comes in their life, Porque há when momentos que you surgem na are vida deceived of quando something, você é but enganado you will por alguma quickly learn coisa, a lesson from mas that você rapidamente aprende uma lição a partir and disso. you will move further. E você And avança. therefore, E, portanto, don't worry about it. não se preocupe com isso. Continue. Duas coisas são necessárias. Knowledge, Uma é conhecimento. going in the depth of knowledge. Entrar na profundeza do conhecimento. Entender o conhecimento de forma muito, muito correta. E a segunda é a conexão com Deus. Os sábios dos sábios. Então, não há nenhuma questão de se tornar um tolo. Está vendo? Então, quando você está conectado com o ser mais elevado, você não pode fazer tal auto ou tomar tal decisão e que vão lhe chamar de you can tonto. become a Não. fool in God's heart. Fool means flower. That is pool. Yeah. Está falando aqui numa palavra que Thank you so seria much. I think we are running short como of uma time flor no because we have coração to de leave for the Deus. retreat you said in Penso Moscow. que falou numa palavra em So hindi que é let's pool. invite Sister Claudia for the closing Então, comments and the quero vote of thanks. convidar a irmã Cláudia para dar os votos de agradecimento e para encerrarmos a sessão. Listen, E aí, I o took some microfone. points here. Then Você I falou like muitos to pontos see, aqui like, e eu gostaria de ver innocent, how God is innocent. Yes, I como like Deus that é song, inocente. Bholenath. It's very E nice one. gostei muito dessa And canção then, Bolenath. then show that, like you said, it's the highness É como of você disse, so wise. He's so wise, but he's ele so é tão innocent because sábio, he's so mas tão pure. inocente. I will help you no matter what you Ele have nos done or ajuda, anything. não importa o que foi Also feito. about the child, the innocence of Então, the child. sobre a inocência da Don't think what criança, have done or anything like that. They just keep não pense moving. naquilo que fizeram, estão sempre a Also the avançar com a mother is vida. always ready E a to mãe, help the kids no matter what sempre they pronta para ajudar os filhos It's quando é quite nice necessário. to Então, just see all those points together foi muito and say, bom ver esses pontos todos I really juntos. like it because the child has no ego. E a criança que So não when tem we ego, have no gostei ego, we muito. have God protect Quando não us. temos And this is esse quite ego, Deus nos protege. I quite like that point. Yeah. Também gostei muito desse ponto, Because sim. when we have ego, we lose the innocence. Porque quando temos ego, perdemos a inocência. Things, no? So I really like, and also when you say be simple, no waste thoughts, be very transparent. E ser transparente e não ter pensamentos inúteis. Portanto, muito obrigado, Suda. I am sure that we all Gostei are going to muito. listen again. E acho que vou escutar isso de novo Yeah. para aprender mais. Be Obrigada. with you. Thank you. Foi muito bom estar consigo. Obrigada. Everyone. Obrigado, obrigado a todos. In India, it is now quite Na Índia, we're going to be 10 o'clock. And não percebi as horas, são quase 10 da noite. by remembering Baba, yes. Então vamos terminar na lembrança de Baba. Sim. Sister Anu, you can do quickly the announcements and then Just to, Então, apenas yeah, fazer one os minute. anúncios rapidamente. So let's remember our innocence as this is taking technology, taking few seconds. I'll just A quickly tecnologia take it demora from um the segundinho, alguns Yes, segundos. it's hung up again. You want to Yeah. or should I share it? Yeah, share it, brother. Can take the Porque a irmã não está conseguindo partilhar a imagem. Ok, se alguém está a falar, eu não estou Go ahead. escutando Can nada. you see the screen? Yes, yes, it is. Sister Anu, Sim, podemos ver o ecrã, mas a Anu não está cá, por alguma razão. Anu lost the connection.
I think okay, so I'll just quickly announce here. So all of you, Então, vamos fazer o anúncio, join the então. silence retreat, we are having Quem it in quiser 12 juntar-se ao Silence retiro, Renaissance, we'll be going in the depth retiro of sobre what we get the retiro de spiritual silêncio, baseado na inocência. What we call God, Portanto, we call lovingly Baba. We get 7h30 da noite de hoje, a nível so do we churn on those, and it's a beautiful way to dive horário into silence. da costa ocidental dos Estados Unidos. In what we are lacking in. And as always, then the next week we'll be E having depois, the na próxima workshop semana, vamos ter o workshop sobre inocência, and do some experiential exercises for fazer the alguns first exercícios de experiências na primeira hora, e depois ter uma outra palestra com uma irmã She'll be there sênior for the next da Argentina, a Moira, talk. That is on Saturday, 14 e às December. 2h30 de Portugal, e creio eu às 11h30 da manhã do Brasil. E o próximo valor vai ser sobre autenticidade e genuinidade, o episódio 105, com a irmã Aruna. Very closely related to honesty and Nesse momento truthfulness ela as well, está but in a no different flavor. And in Hindi we call it Pramanikta. centro de retiro do Global Retreat Center With her sister Aruna, no Reino Unido. one of the E coordinators será às at 3 da Global tarde de Retreat Portugal, a meio-dia do Brasil. I'll just stop sharing the screen. These are our YouTube channels and Então, esses são os canais do links for YouTube, onde temos as playlists de vários idiomas. I'll just stop sharing the screen and we'll go into the meditation mode with Então, sister. vou parar de partilhar o ecrã e passar para a meditação. All of us. Yes, why not, please? Mm-hmm. Yes, I'm here too. Então, tirarem uma So, fotografia. Então, quem quiser abrir as câmeras e tirar uma fotografia. so I can take Yes. the video quickly. So everyone open the Então, aqueles que quiserem abrir a câmera, your innocent smiles. I want to Magic. sorrisos inocentes. you. And yes, I can play a song. Yeah, please. Come, take a ride with me to paradise. Heaven's in your heart beating inside. You're alive, the great divine, older than time. You are loved, yes, you are loved, and the stars in our sky, billion-year-old lights light up the sky, and you can feel the universe through your heart, the divine design of you. The time has come for you to honor the miracle of you. And you are so beautiful, the way your body moves and holds it all. Your heart lights up hearts, and your love illuminates our world. Your soul is old, your soul is old, and the stars in our sky
and you can feel the universe through your heart, the divine design of you. The time has come for you to honor the miracle of you. Oh, the road's been long and the heart is strong. Let your love lift you up, let your heart rocket you to honor the miracle of you. Thank you so much once again, Sudhari. Então, mais uma vez, muito obrigado. Om Shanti. Obrigado a todos. Adeus. Boa noite. Obrigado.